Então, agora nós vamos fazer a cabeça da nossa bibia. Vamos pegar aqui meu fio, já deixei aqui um marcador separado. Vamos começar com anel mágico, 6 pontos dentro do anel mágico. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecha aqui o anel. Agora, vamos fazer 6 aumentos, totalizando 12 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. A nossa próxima carreira será uma carreira de 1 ponto e um aumento. Então, eu já fiz aqui meu primeiro ponto, vou colocar o meu marcador. No próximo ponto, vou fazer um aumento. Peguei só uma alcinha aqui, agora sim. Então, 1 e 2 pontinhos juntos. E vou seguir assim a carreira, fazendo 1 ponto e um aumento. Cheguei aqui ao final da carreira. Nossa próxima carreira será uma carreira de 2 pontos e um aumento. Vou fazer meu primeiro ponto, vou marcar ele aqui. E eu já vou fazer o meu primeiro aumento para separar os aumentos, não ficarem aumentos sobre aumentos. Então, quem já acompanha aqui o canal sabe que toda vez que eu vou fazer uma carreira par, né? Então, eu faço esse primeiro aumento separado. Então, eu fiz aqui meu primeiro aumento. Agora, eu sigo fazendo 2 pontos e um aumento até o final da carreira. Então, chegando lá no final da carreira, a gente vai ter um ponto sozinho, que vai juntar com o primeiro ponto, tá? Então, a gente vai fazer carreiras de aumento até chegar em 5 pontos e um aumento, tá? Então, para o vídeo não ficar muito grande, eu já vou fazer essas carreiras de aumento. Então, aqui eu tô fazendo 2 pontos e um aumento, a próxima carreira 3 pontos e um aumento, 4 pontos e um aumento, 5 pontos e um aumento. Vou fazer toda essa circunferência aqui e venho dar continuidade com vocês. Cheguei, então, aqui ao final das carreiras de aumento. Olha como fica bem redondinho, não fica nada marcado nos aumentos, quando a gente faz intercalando, né, os aumentos entre as carreiras. Porque quando a gente faz aumento sobre aumento, ele fica bem marcadinho e não fica exatamente redondinho assim, né? Ele fica com umas pontinhas onde tem os aumentos. Assim, então, ele fica bem redondinho. Agora, nós vamos fazer 7 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, a gente vai começar a crescer a cabeça da nossa boneca, tá? Então, aqui, vou marcar esse meu primeiro ponto. E aqui eu vou marcar de uma forma diferente, para não ter que ficar tirando o marcador toda hora. Então, eu vou marcar o ponto deitadinho aqui assim, porque aí eu não preciso tirar esse marcador para fazer as 7 carreiras, tá? Só nesse primeiro aqui que é meio chatinho de pegar, mas depois já fica tudo certinho, tá? Então, vamos fazer 7 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, vou fazer as minhas 7 carreiras aqui e já venho dar continuidade com vocês. Cheguei aqui ao final da minha carreira. Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Então, vou fazer meu primeiro pontinho aqui, vou marcá-lo. E vamos seguir fazendo essa carreira completa de pontos sobre pontos, tá? Então, vou adiantar a minha aqui e já venho dar continuidade com vocês. Cheguei aqui ao final da carreira. Agora, a gente vai fazer uma carreira com diminuições. E as diminuições na mesma região que a gente fez os aumentos, tá? Então, marquei aqui meu primeiro ponto. Então, a gente fez 12 pontos e começamos a aumentar. Agora é a mesma coisa. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 e 12. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente fez aumentando, agora a gente vai fazer diminuindo. Então, eu vou fazer uma diminuição. Um ponto. Uma diminuição. Um ponto. Uma diminuição. E um ponto. Vamos fazer mais 3 pontos. 1, 2, 3. E vamos repetir novamente. Uma diminuição. Opa, roscando aqui. Uma diminuição. Um ponto. Uma diminuição. Um ponto. Uma diminuição. E um ponto. E agora, a gente vai seguir a carreira até o final, fazendo pontos sobre ponto. Certo? Então, eu vou concluir aqui a carreira e venho dar continuidade com vocês. Cheguei aqui ao final da carreira, então, ó, fica bem marcadinho na hora de colocar o enchimento, a gente vai marcar bem aqui essa parte das bochechinhas. Os olhinhos vão ficar bem sobre aqui, essa direção aqui, de onde a gente fez as bochechinhas, tá? Então, agora a gente vai fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, marco aqui meu primeiro ponto. E vamos seguir fazendo por 2 carreiras de ponto sobre ponto. E aí, depois a gente vai colocar os olhinhos e começar a fazer os bordados do rosto, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas 2 carreiras e venho pra gente começar a fazer os bordados e colocar os olhos, certo? Então, bora lá, fazendo 2 carreirinhas de ponto sobre ponto. Cheguei aqui ao final das 2 carreiras, então agora a gente vai colocar os olhinhos e fazer os bordadinhos, tá? Então, eu peguei aqui o olhinho. Esse olhinho aqui, eu acho que é o de... E agora, é o de 7 ou o de 9? Vamos ver. É o de 9 milímetros, tá? Então, ó, 9 milímetros. Peguei esse na cor que ele é como fosse uma cor mel, um castanho. Não sei se na câmera dá pra ver bem. Ele tem uma cor bem bonitinha. Na outra aqui, eu coloquei verdinho ou azul. Azul. Ou é verde isso? Sei lá. Mas aqui eu vou colocar, por conta do cabelinho dela vai ser castanho, então eu vou colocar castanho também os olhinhos. Vou colocar bem aqui onde eu falei, em cima da bochechinha. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, tem aqui, achei. Então, ali vai ficar, ó, tá vendo? Os aumentos estão aqui, tá? Então, eu vou colocar ele bem aqui em cima, ó. Então, deixa eu virar aqui, porque acho que dá pra ver melhor aonde estão os aumentos, tá vendo, ó? 1 aumento, 2 aumentos, 3 aumentos. Eu vou colocar bem no meio do aumento aqui do meio, tá? Então, ó, vou marcar aqui. E aí, eu coloquei, ó, entre a penúltima e a última carreira aqui dos aumentos, antes dessa carreira de aumento. Então, aqui, a gente fez 7 carreiras, entre a carreira 6 e 7, tá? Vou colocar aqui. Ó. E a mesma coisa aqui na outra carreira, entre a carreira 6 e 7, bem em cima do aumento do meio. Abrir um pouquinho mais aqui o ponto. Então, ó, está assim, tá? E aí, antes de colocar aqui a minha travinha, eu já vou passar o fio branquinho aqui pra fazer o detalhe e depois eu só ajusto. Porque antes eu tava fazendo sempre depois, mas às vezes fica difícil, né, de puxar. Deixa eu pegar aqui minha linha branca. Então, eu peguei aqui minha linha branca, já coloquei aqui na agulha. E aí, eu vou passar a linha pegando aqui, ó, bem na lateral do olhinho. Deixa eu colocar aqui, pezinha. Bem pertinho aqui do olho, ó. E vou sair bem aqui, ó,
nesse cantinho aqui de baixo. Vou já colocar aqui do outro lado. Então, ó, nessa carreira aqui, bem pertinho do olhinho. Opa. Aqui. Não vou puxar muito. E aqui também, ó, na mesma carreira, a lateralzinha do olhinho. Posso tirar aqui, posso ajustar aqui, não precisa deixar esse fio tão grandão. Vou deixar, ó, soltinho assim o ponto, tá? Ver se tá bem no mesmo lugarzinho. Poderia ficar até um pouquinho, tá vendo que aqui, ó, tá um pouquinho mais pra baixo? Então, eu vou voltar aqui, vou colocar esse fio um pouquinho mais pra cima. Achei que ele ficou muito pra baixo. Vou até trocar a agulha, colocar uma agulha mais fininha, porque eu consigo sair no meio do pontinho. Que aí vai ficar melhor. Dá uma desfiada aqui no fio. Pronto. Então, aqui, ó, vou sair. Ver se tá aparecendo aí pra vocês. Ó, tá bem nessa linha aqui. Vou sair mais aqui em cima de onde eu tinha saído. Sair bem aqui assim. E aqui na lateral, é nessa carreira aqui de cima. Puxar aqui. Opa! Posso soltar aqui. Então, vou deixar ele frouxinho assim. Deixar um fio lá dentro também soltinho, né, pra gente conseguir puxar. E vou cortar aqui, deixando um fio pra poder arrematar. Então, ok, na hora de a gente coloca aqui a trava e depois puxa, senão fica bem difícil de puxar aqui, né? E vou fazer também aqui com uma linha marronzinha. Já tá até aqui, ó, também. O que que eu fiz? Peguei a linha Charme e tirei aqui 2 cabinhos, 2 ou 3, 2 cabinhos dela, tá? Então, ela ficou menorzinha. Pra fazer o detalhezinho aqui em cima os cílios, né, do olho. As sobrancelhas eu posso fazer depois. Eu só vou colocar esses que ficam próximos da trava, que dá uma atrapalhada, né, na hora de... Com a travinha aqui, dá pra colocar, mas não fica mais difícil, né? Então, aqui, deixa eu pegar aqui a outra pra vocês verem aonde tá, ó. Então, eu fiz aqui um detalhezinho sobre o olhinho. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui nesse olhinho, né? Então, eu vou começar aqui de fora. Então, ó, 2 pontinhos pra lateral. Vou ver aqui o fio. Deixar o fiozinho aqui pra dentro. E aí, vou colocar bem aqui onde termina o olhinho. E aí, vou lá pro outro lado, mesma coisa, vou sair bem do ladinho do olho. Vou deixar ele também mais soltinho aqui. E também, 2 pontinhos. Ó, minha gata sozinha na parte de baixo da casa, chorando, porque ela fica sozinha, ela se perde da gente. Então, aqui, ó, vou até puxar mais esse lado aqui,
Não correr o risco de soltar. Vamos puxar aqui. Ficou de um lado bem grandão e do outro pequenininho. Puxar aqui desse outro lado. Vou deixar os fios tudo soltinho assim. Depois que colocar a trava, a gente vem ajeitando, tá? Então, passar ela pra cá, tirar essas agulhinhas daqui, esse daqui. E agora vamos colocar as travas. Então, também deixa as linhas soltas aqui. Vou colocar minha primeira travinha. Vou vir aqui com a... Ver se tá soltinho aqui. Colocar a outra e aí a gente ajeita tudo esses fios que estão aqui nas laterais, tá? Então, bora lá. A outra travinha aqui. Então, agora a gente vai aqui ajeitar os fiozinhos, ó. Opa, tô puxando os dois juntos, calma. Vou puxar um de cada vez. Então, puxa aqui do meio. A gente vai ajeitando aqui os fiozinhos. Essa hora tem que ter calma também, nada de pressa. Dá pra não deixar muito esticado aqui no centro. E a gente vai ajeitando aqui esses fios. Se quiser colocar um pouquinho mais pra baixo aqui. Tá assim a nossa bonequinha. Aqui eu posso até vir aqui, ó, e colocar mais. E aqui que eu vou fazer? Eu vou amarrar aqui, ó, usando esses dois fios de um lado, os dois fios do outro lado, pra não ter perigo disso soltar. Pode deixar lá dentro, que a gente vai colocar enchimento, então não precisa cortar esses fios. Só dá um nozinho para eles não soltarem, tá? Então, cada lado a gente faz isso, já amarrando os dois fios. Amarrei aqui dos dois lados, fazendo um nozinho aqui. Coloco lá pra dentro esses fiozinhos, esse daqui já posso deixar pra cá. A gente pode deixar eles aqui dentro, soltinhos aqui dentro, tá? Ó, tá assim, por enquanto, o nosso rostinho. Depois que coloca o narizinho, pinta as bochechinhas, aí fica com até mais expressão ainda, tá? Se quiser também colocar aqui, fazer os cílios também, né? Eu só coloquei esse aqui de cima e depois eu vou fazer também aqui as sobrancelhas dela, certo? Então, agora, vão ser carreiras de diminuição. Então, recapitulando, a gente fez os aumentos até 5 pontos e um aumento. Agora, a gente vai fazer, ao contrário, as diminuições. 5 diminuições até 1 ponto e uma diminuição. Porque a gente vai fazer o local onde vai colocar encaixar o pescoço, né? Como ela não tem costura, o pescocinho dela aqui, a parte inferior da cabeça também fica diferente, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. E vamos seguir assim por toda a nossa carreira. Então, eu vou fazer aqui as carreiras de diminuições de 5 pontos de uma diminuição, 4 pontos de uma diminuição, 3 pontos de uma diminuição,
2 pontos, uma diminuição, e 1 ponto, uma diminuição. E aí eu volto com vocês. Bom, cheguei então até aqui as diminuições, tá assim a nossa bonequinha, já tá a coisa mais fofinha. Agora vamos encher essa cabeça, antes de começar a fazer aqui o pescoço, tá? Então, vou pegar aqui a minha fibra, vou pegar o meu super pincel, cadê meu super pincel? Pra eu encher, vou pegar também uma pinça. Mesma coisa pra encher qualquer amigurumi. A gente vai aos poucos colocando a fibra e levando ela lá pra onde a gente quer que ela fique. E de pouquinho em pouquinho a gente vai encaixando ela aqui dentro, certo? Então, eu vou até tirar esse marcador, pra ele não me atrapalhar aqui, puxar um pouquinho aqui pra não perder esse fio. E bora lá encher a nossa cabeça. Na hora de chegar aqui nas bochechinhas, a gente vai marcar bem ela pra dar esse formato aí do rostinho, tá? Então, bora lá. Qual é o cuidado que a gente vai ter que ter aqui no enchimento? Não encher até aqui em cima, porque o pescoço ele vai subir aqui e a gente vai encaixar ele lá pra dentro, tá? Então, eu só vou marcar aqui um pouquinho da bochecha e aí depois eu vou colocar o restante do enchimento, tá? Então, ó, vamos marcar bem aqui as nossas bochechinhas. Se a gente encher muito aqui, depois a gente não consegue colocar o pescoço pra dentro, tá? Então, ó, só vou marcar bem aqui a minha bochechinha. Se a gente quiser também, depois a gente pode vir aqui, ó, dar uma fundadinha nesse olho, tá? Mas a gente faz isso depois. Então, por enquanto, eu vou deixar assim. Ela ainda tá bem molinha, ó, dá pra colocar bastante enchimento ainda. Mas eu vou subir aqui o meu pescoço, tá? Então, eu vou encaixar aqui pra ver. Eu acho até que eu poderia ter... Tá bem justinho, ó. Então, certo? Então, vamos subir aqui esse pescocinho. Então, aqui, assim como no pescoço, né? Nessa parte aqui do pescoço, a gente fez 6 carreiras. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer mais 6 carreiras aqui, de ponto sobre ponto. Tá? Então, bora lá fazer as nossas 6 carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer as minhas aqui e já volto para dar continuidade com vocês. Então, agora a gente vai colocar isso daqui pra dentro, já arrematei aqui o fio. Então, com a ajuda da própria pinça, a gente vai lá e empurra lá pra dentro. É meio chatinho, mas é só ir com calma também. Pode usar a parte de trás da pinça aqui, ou da própria agulha também, ó, pega a agulha, a parte de trás e encaixa lá dentro, tá? Aí, aqui a gente vai ver se precisa de mais enchimento ou não. Eu já completei os enchimentos aqui. Só vou deixar mais marcadinho aqui a parte do rostinho. E aí, ele fica bem apertadinho assim. Então, ó, tá aqui, colocadinho na nossa boneca, tá? E aí, depois a gente vai costurar. Não vou costurar ainda aqui, depois a gente faz a costura. E a gente pode deixar ou bem pertinho aqui, ou sobe mais um pouquinho aqui, pra deixar um pescocinho mais aparente. Aí, aqui é a escolha de vocês, tá? Então, vamos fazer o cabelo. O cabelo eu vou fazer estilo essa daqui, que é um cabelo que eu falo que é um cabelo peruquinha. Que é, a gente começa aqui, ó, fazendo
a circunferência, né, da forma que a gente começa a cabeça, e depois faz as mechas de cabelo, e depois faz uma segunda mecha aqui em cima pra finalizar, né, pra não aparecer, né, essa parte aqui de baixo, tá? Essa é a forma que eu vou fazer o cabelinho dela. Daqui é uma outra bonequinha, essa daqui ela é toda articulada também, rostinho, mecha, aqui também não tem costura, tá? Então, esse é um outro modelinho de boneca. Essa daqui foi feita todinha no fio amigurumi. Até o cabelinho dela é fio amigurumi, tá? Então, a gente vai fazer nesse estilo o cabelinho. Deixar ela aqui de ladinho. Vou tirar essa agulha, esse daqui que eu não vou usar. Eu vou usar uma cor, um marronzinho, né? Pra ser tipo uma cor castanha. O número da cor é o 7713. Tô usando também o fio Charme, tá? Então, a gente vai começar com o anel mágico. Fazendo 6 pontos dentro do anel mágico. Tá? Aqui, na cabeça da nossa bibia, a gente fez até 5 pontos em um aumento. Aqui, pro cabelo, a gente vai fazer até 4 pontos em um aumento, tá? Então, comecei aqui, vou fazer, então, 6 pontos baixos. Qual a outra diferença que eu vou fazer aqui também? Em toda a bonequinha, eu usei o falso ponto X, tá? Aqui, eu vou fazer o ponto V, que é o ponto baixo convencional, tá? Então, ele fica mais soltinho também. Então, por isso que eu vou usar ele. E na hora de fazer as mechinhas do cabelo, eu também vou mudar essa agulha aqui, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar aqui meu anel mágico. Vou fazer 6 aumentos. E vou fazer esses aumentos até 4 pontos e 1 aumento, tá? Então, também, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou adiantar aqui essa parte e venho mostrar para vocês as mechas do cabelo, como que a gente vai fazê-las, certo? Então, já volto. Cheguei, então, aqui ao final das carreiras de aumento. Então, 4 pontos e 1 aumento aqui, tá? E aí que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um alfinete. Cadê meus alfinetes? Eu vou pegar aqui e colocar bem aqui no centro do anel mágico e no centro aqui do anel mágico da cabeça. Então, ó, isso aqui vai ficar dessa forma. E agora, a gente vai começar a fazer os cabelinhos. Eu vou trocar de agulha. Eu tava usando a agulha 2 até agora eu vou usar a agulha de 2,5 pro ponto ficar mais soltinho, tá? Vou tirar ela aqui do corpo pra ficar mais fácil. Eu vou deixar esse primeiro aqui, porque eu quero ver a altura, tá? Então, eu vou vir aqui fazendo correntinhas. Então, eu vou começar fazendo aqui. 1, 2... Deixa eu tirar aqui primeiro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Vou medir aqui com as 26 correntinhas. Pra ver como que tá aqui a altura. Vou voltar aqui o meu corpinho. Então, ó. Achei que ficou muito comprido, não preciso de tudo isso. Eu quero que o cabelinho venha até aqui mais ou menos. Então, eu tinha feito 26, né? Então, vou tirar 1, 2, 3, 4. Então, aqui pra mim, acho que tá bom. Tá um bom comprimento do cabelinho, certo? Então, vamos contar novamente quantas correntinhas ficaram. Vamos tirar aqui. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tá certinho. Mas, para voltar aqui, eu vou fazer, então, 24 correntinhas. Vou pular... Desculpa, 24 não, 23 correntinhas. Vou pular a primeira correntinha e volto fazendo pontos baixos em toda aqui, essa correntinha de base. Então, vou até o final. Então, fazendo com a agulha de 2,5, o ponto fica mais soltinho. Porque se eu fizer com a agulha de 2, ele vai ficar muito rígido esse ponto aqui. E aí, o cabelo não dá
não fica tão leve, né? Ele fica mais rígido. E não é o que eu quero, tá? Então, vou voltando aqui, fazendo pontinhos. Então, sim, cuidado para não enrolar essa correntinha. Voltando aqui até o final. E aí, a gente vai prender na nossa base. Volta aqui. Até o finalzinho aqui. E aí, eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo aqui na minha base. Tá? Então, vou voltar aqui, colocar. Eu sempre gosto de medir aqui pela frente, depois, porque vai ficar a mesma altura na parte de trás. Certo? Então, vai ficar assim. Então, a gente vai fazer toda essa volta aqui, esse trabalho de 23 correntinhas, 22 pontos baixos e marca aqui, faz um ponto baixíssimo no próximo pontinho aqui do lado, tá? Então, também, mesma coisa, para não ficar esse vídeo gigante, eu vou fazer toda a minha volta aqui e depois eu venho fazer com vocês a parte do centro aqui dela, porque aí é um jeitinho diferente que a gente vai fazer, certo? Aqui, pra mim, ficou, né, os 23 correntinhas com 22 pontos. E aí, vai variar também a altura que você quer, a tensão do seu ponto, a agulha que tá usando, a linha, tá? Então, eu aconselho fazer isso. Mede aqui, coloca bem certinho o pontinho aqui, a agulhinha, e mede certinho o tamanho que você quer. Se quer mais curto, mais longo, se quer fazer o cabelinho cacheado, aí a gente tem que fazer mais correntinhas pra vir cacheando ele, tá? Então, se quiser fazer franjinha também, que a gente faria a franjinha aqui na frente, eu não vou fazer franjinha nessa, mas também daria pra fazer curtinho aqui pra fazer franjinha, fica bem bonitinha também, certo? Então, vou fazer aqui toda a minha peruquinha e já volto com vocês. Fiz aqui o cabelinho, tá assim por enquanto. Então, agora a gente vai fazer aqui a parte superior. Então, vou pegar aqui a minha agulha, puxar aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer primeiro uma linha aqui. Opa, o gato aparecendo. A gata tá carente hoje, quer ficar perto de mim. Né, filha? Né, minha neném? Ela tava aqui, ela saiu, agora voltou. Ver se ela... Vou arrumar um lugar pra ela ficar. Tem, bebezinha? Deita. Onde você vai deitar? Pronto, o gato resolveu ficar aqui. Vamos trabalhar com ela aqui do lado. Então, tô aqui, ó, ao último ponto. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e vou puxar esse fio aqui pra cima. Eu vou dobrar ela aqui no meio. E aí, eu venho aqui com esse fio e puxo e faço um ponto baixíssimo. Aí, vou aqui no próximo ponto. Agora, eu vou pra frente aqui. Então, no próximo ponto pra frente e faço mais um baixíssimo. Pode deixar ele bem soltinho aqui, tá? Mais um pra frente e um baixíssimo. E aqui a gente vai ter que ir vendo pra ficar o mais retinho possível, tá? Então, às vezes, a gente vai ter que mudar pontinho aqui pro lado, pro outro. Ó. Pra frente, vamos ver onde vai encaixar aqui. Deixa eu abrir aqui pra eu ver onde eu consigo encaixar bem. Aqui, consegui. E sempre fazendo esse ponto baixíssimo. A gente vai fazer aqui como se tivesse o cabelinho dividido ao meio, sabe? Fazendo a marca do couro cabeludo. Hã? Então, a gente vai fazer isso aqui até o final. Vai deixar bem frouxinho aqui os pontos. Cheguei aqui ao final. Então, ó, fizemos aqui a linha aqui no cabelinho. E aí, agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer a segunda parte. Então, aqui, a gente fez 23 correntinhas e 22 pontos. Aqui, como a gente tá mais pra cima, esses dois primeiros aqui, não. Esse aqui, o primeiro aqui, eu acho que as 23 vai ser o suficiente. Mas depois a gente vai ter que aumentar algumas correntinhas aqui
porque ele vai começar aqui de cima, certo? Então, vou fazer aqui o primeiro com 23, vamos ver como vai ficar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Deixa eu colocar aqui pertinho aqui. Então, ó, aqui quando ele vai voltar, aí ele vai ficar certinho. Então, vamos voltar fazendo 22 pontos baixos. Vou até o final, e aí eu vou mostrar aonde que nós vamos prender agora. Então, ponto baixo sobre ponto baixo aqui, porque eu quero um cabelo lisinho. Se for fazer caixa, a gente vai fazer de 2 a 3 pontos baixos dentro de cada correntinha, né? Pra ele poder cachear. Aqui eu vou deixar ele lisinho. Então, voltando aqui, opa. Pode deixar o ponto aqui mais frouxinho também, pra ele ter um balanço, pra ele ter um caimento, tá? Não precisa deixar ele muito justo, não. Ele vai ficar muito repuxado. Por isso até que eu tô usando a agulha maior. Se quiser, pode usar até... Eu tô usando a agulha aqui de 2,5, que é uma agulha recomendada pro fio Charme. Podia ter usado até uma 3, 3,5, se quisesse ele mais soltinho ainda, tá? Então, ó, cheguei aqui na minha última correntinha. E agora eu vou prender aqui, ó. Vou prender aqui, numa alcinha só da correntinha, com ponto baixíssimo, tá? Deixa eu soltar aqui. Então, ele vai ficar aqui por cima, assim. Tá? E aí, a gente vai fazer toda essa volta aqui. Então, aqui, eu vou colocar mais pontinhos, né? Quanto maior aqui a distância, mais ponto a gente tem que colocar pra ficar mais ou menos do mesmo tamanho, né? Então, nessa daqui, a próxima, eu vou fazer com 25 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. E volto fazendo ponto baixo em cada correntinha. E aí, vou prender da mesma forma que eu prendi o anterior. Cheguei aqui ao final da primeira parte. Então, agora a gente vai fazer aqui do outro lado, tá? Então, vai ser o mesmo esquema. Então, a primeira aqui, eu vou fazer com 23 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vou voltar com 22 pontos baixos. Então, pulo a primeira correntinha e volto fazendo ponto baixo até chegar lá no nosso início. Então, chegando aqui ao final, nós vamos prender na correntinha, na outra alcinha da correntinha. Também com ponto baixíssimo. Então, agora a gente vai fazer toda essa outra volta aqui. Então, a primeira foram as 23 correntinhas e 22 pontos baixos. A próxima serão 25 correntinhas, voltando com 24 pontos baixos. Aí, a gente vai fazer a sequência aqui com 29 correntinhas, que é... Deixa eu contar a contação. 1, 2, 3, 4, 5, são 6. E finaliza aqui de novo,
fazendo com 25 correntinhas e 22 correntinhas, 23 correntinhas, tá? Então, vou fazer esse outro lado aqui, para o vídeo também não ficar muito longo, aqui é só repetição, né? Lembrando que esse é o tamanho que eu escolhi, você pode escolher de outro tamanho. A única coisa é, escolher de um tamanho para um lado, repete tudo para o outro, tá? Ó, vai ficando assim o cabelinho. E não tem problema uma mechinha ficar maior que a outra, tá? Se não, na hora que a gente coloca o cabelinho, fica até bonitinho, certo? Então, vou fazer aqui meu outro lado. Chegamos aqui ao final do cabelinho, olha como ficou bonitinho. Eu vou deixar ele aqui separado, eu só vou colocar isso depois, que primeiro preciso costurar também, prender, né, a cabeça. Aí depois a gente vai colocar ele aqui direitinho, colar, fazer um penteadinho dela. Não sei se vai vir aqui de ladinho assim, acho que vou deixar ela meio de ladinho assim, ó. Tá torto, tá vendo? Não tá nada certo, só pra vocês terem uma ideia de como vai ficar. Tá, fofo.